Hoje eu quero falar às irmãs, mas também a minha fala, de alguma forma, é para os homens, e nós veremos que podemos aprender também com as mulheres. Jesus nos ensinou a lidar, tratar, respeitar e honrar as mulheres, e o nosso grande mestre é o Senhor, e Ele certamente será glorificado nessa manhã também. Jesus, segundo Paulo, veio pelo nascimento de uma mulher, então nós temos todo esse processo no Novo Testamento da encarnação do Verbo de Deus, o Filho de Deus, e dessa maneira nós podemos celebrar ao Senhor pela vida das mulheres, a Eva que Deus colocou na terra para sim cuidar, e a missão que ela tem na vida, né? Eu fico imaginando e pensando nesse poder de gerar a vida, de cuidar da vida, de estar com a vida e de ter uma vida dentro de si. O que é ser uma mãe, por exemplo. Mas também não podemos resumir a vida de uma mulher à maternidade, é claro. Também podemos pensar, e eu falava isso ontem, como as mulheres são um pouco mais sensíveis, mais voltadas às emoções, tem algumas sensibilidades, algumas questões mais aguçadas, é assim ou não é? Elas percebem algumas coisas que nós homens não percebemos, e por isso Deus coloca a mulher para ser uma ajudadora, uma auxiliadora. Eu fico imaginando então o que seria da minha vida, da história da igreja, por exemplo, da nossa história sem as mulheres, sem a delicadeza, sem o cuidado, sem o trato, sem o jeito das mulheres. Então nessa manhã eu quero falar a vocês sobre uma mulher piedosa. Eu confesso que tenho lido a respeito das mulheres do Novo Testamento e me encantei com a história e a narrativa de Maria. E peço que você abra aí comigo Lucas capítulo 1, eu leio a partir do verso 26, é um texto que comumente nós lemos na época do Natal, mas eu quero extrair algumas verdades do texto para compartilhar com vocês nessa manhã. Então abra comigo Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, eu caminho até o verso 38. E nessa manhã eu pretendo compartilhar pelo menos 3 verdades com vocês a partir desse texto. Diz assim o texto sagrado, Lucas 1, 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-te, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será também chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parentela Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês da gestação, pois nada é impossível para Deus. Repete comigo. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, declaramos que o Senhor é o nosso único Deus, o Senhor é santo, nós reverenciamos o teu nome e nessa hora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração,
Pedimos que o Senhor, mais uma vez, ministre ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ao ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, abençoe as mulheres. Obrigado, Senhor, pelas mulheres do passado, as mulheres que fizeram parte da história do início da igreja, ao longo da história da igreja cristã, e as irmãs que estão escrevendo a história nesse exato momento. Que a todas o Senhor as abençoe, as proteja, e que a nós, os homens, o Senhor nos dê o entendimento, o esclarecimento e a sabedoria em cuidar bem das mulheres, assim como Jesus nos ensinou. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Uma mulher piedosa, Maria. A figura de Maria, ela foi completamente deixada de lado por nós, que temos uma veia evangélica, mas a figura de Maria, ela é extremamente importante, e nos círculos evangélicos nós quase não falamos de Maria, porque infelizmente tem um grupo no nosso país e no mundo que a idolatra, mas nós entendemos o valor de Maria, nós entendemos o seu contexto de vida e como ela foi importante, a sua relevância histórica. Afinal de contas, ela traz ao mundo, ela traz a vida ao Salvador, e dessa forma Jesus se torna o Verbo de Deus encarnado. Então nós precisamos de alguma maneira honrar a figura, a vida de Maria, e valorizar essa figura muito importante dentro do cristianismo, porque nós somos de alguma maneira, eu não diria dependentes, mas nós temos muito a agradecer a Deus por essa vida, assim como nós agradecemos a Deus pela vida de Débora, a juíza, ou não, que colocou Israel no eixo lá no livro de Juízes. Não foi isso que estudamos, Edielson, quinta-feira? Agradecemos a Deus, por exemplo, pela vida de Ana, que trouxe a vida Samuel, e agradecemos a Deus também pela vida de Maria. Agora é interessante, porque Maria, ela está presente em todos os momentos do ministério de Jesus, e antes de morrer, na cruz, Jesus tem uma fala para Maria que eu acho muito bonita, quando ele olha para Maria e fala o seguinte: eis aí o teu filho, falando de João, e depois ele fala o seguinte: eis aí a tua mãe, ou seja, eu estou partindo, eu não estarei mais aqui, mas João, cuida da minha mãe, e Maria, eu sei que você é muito ligada a mim, eis aí o teu filho. Eu acho muito bonito isso, porque nós precisamos ter esse entendimento de como Jesus cuidou da sua mãe. Inclusive, no último momento, ele pede para alguém cuidar da sua mãe. Agora, talvez nós tenhamos grandes dificuldades na nossa geração em cuidar das nossas mães. Parece-me que há um desprezo pelas gerações passadas. É muito comum não honrarmos e não cuidarmos da nossa mãe. Aconselhando e pastoreando, às vezes eu ouço as mães falando: eu queria um pouco mais de atenção do meu filho, da minha filha. Agora, é claro que nessa manhã também não quero colocar um peso no seu coração, mas eu queria que você pensasse nisso. Porque Jesus, à luz do Antigo Testamento, ele honra a sua mãe e fala: olha, João, você que é uma pessoa amorosa, cuida da minha mãe, fica com ela nesses últimos momentos. Agora, por outro lado, no episódio das bodas de Caná, da Galileia, naquele casamento, Jesus está ali, o vinho se acaba, você deve se lembrar do texto, e Maria aponta para Jesus e fala: ele pode resolver, ele pode sanar esse problema, ele pode fazer tudo o que vocês precisam, mas agora ela chama os garçons e fala o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. A grande lição de Maria para nós aqui, nessa introdução, é o seguinte: fazer tudo o que Jesus pediu para nós. Faça tudo aquilo que ele pediu. E de fato eles vão lá, realizam tudo isso, e de fato o vinho chega e a festa continua, tudo percorre de uma maneira muito interessante. Agora, o texto de Lucas, que nós estamos com ele aberto, eu espero que você tenha ele à sua mão, é um texto que vai falar de algumas qualidades de Maria, e é muito interessante, pelo menos duas que eu separei aqui. A primeira é que Maria era uma jovem pobre, simples,
extremamente pobre, morava numa região marginalizada. Dá uma olhadinha aí no versículo 26. O texto diz que o anjo Gabriel foi a Nazaré, uma cidade da Galileia, e foi conversar com ela. Veja que, mais uma vez, nós temos aquela expressão bíblica: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem se lembra? De João. Pode vir alguma coisa boa? E veja que Maria, ela tem uma infância pobre, ela vive uma vida extremamente sem recursos, os trajetos que ela e José fazem são sem animais de carga, ou seja, eram pessoas extremamente simples, não tinha nem um jumento, não tinha um burro, não tinha nada para poder conduzir a família. Quando ela vai oferecer Jesus no templo e vai fazer a apresentação, simplesmente eles apresentam Jesus no templo e oferecem 2 rolinhas, que era a oferta mais simples, mais barata que havia na época. Quando ela toma o seu filho em suas mãos, e eu fiquei pensando nas parteiras. Quem aqui já conheceu, já ouviu falar das parteiras? Hoje não existe mais, né? Alguém aqui nasceu de parteira? Ah, aí tem gente. Opa. Hã? Aí, beleza. Hoje chama de doulas, né? Doulas é aquela mulher que vai junto com a mulher que está grávida para ter o nenê. Agora, depois que a parteira tira e retira Jesus do ventre de Maria, ela vai enrolar Jesus e vai embalar o menino em faixa e vai deitar numa manjedoura. E Lucas, que é médico, vai dizer o seguinte: ela faz isso porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles ficam com os animais, eles não têm dinheiro. E Lucas, como médico, está falando, isso não é bom. Então Jesus não nasceu num contexto nobre, ele nasceu num contexto de pobreza por conta da sua mãe e do seu pai. Agora, uma outra qualidade de Maria é que Maria era virgem, o que revela a nobreza, a intimidade dela com Deus e a forma como ela cumpria os mandamentos de Deus. Gostei muito disso porque ela pura. Agora diz o texto que ela estava desposada. Desposada era já separada para o casamento, ou seja, ela já tinha um relacionamento com José, e o texto diz isso. Diferentemente do que acontece hoje, ela tinha um relacionamento com José, mas não tinha intimidade sexual. Correto? Hoje o que as pessoas fazem? Começa a namorar, já tem o quê? Intimidade sexual. E o que Maria falou, não, tem um limite. Então veja que essa é uma das qualidades extremamente importantes para a gente entender a pureza pelo ventre que nasceu Jesus. Então eu quero nessa manhã passar com vocês pelo menos 3 pontos dessa mulher piedosa. Em primeiro lugar, é uma mulher disponível. Dá uma olhadinha comigo aí no verso de número 38. Ela diz assim: sou serva do Senhor. E ela diz isso depois do anjo explicar para ela como ela ficará grávida. Olha, o anjo de Deus vai passar a sua sombra e você pela sombra ficará grávida. E aí o texto vai dizer, olha, fique em paz, não temas, Maria, porque na realidade tudo isso é obra do Deus impossível. É do Deus que controla toda a existência, é Ele que vai operar. Não é porque você é virgem que você não vai poder gerar Jesus, o Messias de Deus. E é muito interessante porque o anjo vai falar para ela no verso 36, olha, inclusive a tua parentela, a tua parente Isabel, também era já certa forma estéril, e Deus concedeu a ela um filho, chamado então João Batista. E aí o anjo vai dizer o seguinte, pois para Deus nada é impossível. Ela crê nessa palavra. Veja que uma mulher piedosa é uma mulher disponível. Ela fala assim, eis aqui a serva do Senhor, eu estou pronta. Em outras palavras, é o mesmo que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para a tua obra, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça com a minha vida. Agora, eu fiquei imaginando e pensando como ela se apresenta e como ela sinaliza que o seu coração está disponível. Eu fico imaginando como nós podemos falar isso para Deus diante do Deus do impossível. O Deus não é mais o Deus do impossível.
Ele é o Deus do impossível? E qual que é a nossa resposta diante do Deus impossível? Eis aqui, Senhor, a tua serva, ou o teu servo. Estou aqui, estou disponível. Se o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor faça em mim, ou através de mim, aquilo que o Senhor deseja. Veja que essa piedade, essa devoção dela, se revela na sua entrega ao Senhor. Agora, eu fiquei imaginando, certamente Maria tinha planos por ser jovem. As mulheres aqui, quando você é jovem, adolescente, tem planos? Você pode falar alguns? Me ajuda? Porque eu não sei, né? Eu fico deduzindo. Alguém pode me ajudar? Vocês estão tímidas hoje, né? Eu fiquei imaginando assim, será que a cabeça de Maria não estava fervilhando de ideias? Será que ela não ficou pensando quantos filhos ela queria ter? Onde ela queria morar? O que ela queria fazer da vida? Né? Não é assim pensamento de mulher? Se fosse nos nossos dias, que jogo de panela eu vou querer comprar. Agora tem que comprar o jogo de panela, Valnei, de air fry. Chique, né? Air fry. Verdade. Eu estou devendo isso para a Natália. A Glaucia falou para mim que eu preciso ser um bom marido e comprar uma máquina de lavar louça. Sim, senhora. Empresta para mim, irmã. Ajuda teu servo. Aí, ó. Agora veja comigo que ela tinha suas ideias, tinha os seus projetos, ela tinha as suas perspectivas, mas ela abandona tudo e ela rejeita tudo. Sim, senhora. Não, a senhora vai colocar no carro que tem caçamba, porque meu carro não tem nenhuma caçambinha, e a senhora leva lá na minha casa e eu pago o frete. Faço o reparinho. O pastor é bom em reparinho, né? Tá. Aí, Glaucia, presta atenção, daquela grandona. 12. Eu não sei onde que eu vou pôr, mas eu vou levar lá pra minha casa. 220. Eu preciso do Rafael agora, preciso colocar uma tomada. Sim, senhora. Voltando na Maria, a Maria abandona tudo. Ela abandona seus projetos, seus sonhos, os seus ideais e fala o seguinte: eis aqui a serva do Senhor. Agora, essa expressão é muito linda, porque ela fala assim: eu sou serva do Senhor. E no grego, essa expressão é doulos, é escrava. Eu vou fazer tudo aquilo que meu mestre mandar. Tudo que o Deus do impossível falar, eu faço. Então, uma mulher piedosa é uma mulher que ela é escrava de Deus nesse sentido, que se submete a Deus e fala assim: eu vou servir a meu Deus, e servindo a meu Deus eu vou servir bem a minha família, a minha sociedade, aos meus filhos, eu vou cuidar de todo mundo, mas a partir e à luz dessa minha relação com o meu Deus, eu sou serva do Senhor, e por ser serva do Senhor eu não posso dizer não a Deus. Vocês entenderam isso? A gente fala não para Deus em muitas coisas, e Maria nos ensina. Ela fala assim: se eu sou serva do Senhor, eu não tenho como dizer não, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu sou serva. E qual que é a realização de um servo, de uma serva? Ver o sorriso do seu Senhor. A grande pergunta: será que Deus sorriu com essa resposta de Maria? Deus se alegrou com essa resposta de Maria? Claro que sim. O seu Senhor falou assim: é isso mesmo, minha serva, foi para isso que eu te criei. E quando nós servimos a Deus, nós encontramos o real sentido da vida. As mulheres precisam entender isso. Vocês são servas de Deus em primeiro lugar. Isso deveria ser um título honorário, caro a vocês, mulheres.
Eu não sou de ninguém, eu sou de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, e vou servir meu Deus, porque Ele tem um plano para a minha vida, um projeto, um traçado lindo para a minha existência. Em segundo lugar, Maria é uma mulher focada. Maria não era aquela mulher que ficava atirando para todo lado. Você conhece gente assim? Você está fazendo que curso? Eu estou fazendo um curso aqui, um curso aqui, um curso aqui. Mas qual que é o foco? Eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, estou querendo fazer isso. E eu falei, e o foco? Tem gente que não tem foco na vida. É interessante que fazer exame de vista, aí o cara falou assim para mim, precisa ajustar o foco. Eu falei, então vamos lá, e coloquei lá o olho lá naquele negócio, sabe? Ele falou, vamos ver se está calibrada a sua visão. Eu falei, interessante, calibrada a visão. Eu fiquei pensando, será que eu sou meio com um olho no peixe, outro no gato? Fiquei pensando, aí eu olhava no espelho e falei que não, vi que não. Eu falei, mas está esquisito. Ele falou assim, não, de tempos em tempos você precisa focar. Aí ele colocou em mim esse óculos, para que um dos meus olhos, agora não me lembro, venha mais para o centro e fique focado, para que a visão fique pá. Aí vocês olham para mim e falam assim, por que você prega de óculos? Por conta disso, para eu ter o foco e conseguir ler o texto, para que eu não fique disperso. Então veja que Maria estava focada. Ela fala assim, sou serva do Senhor. Dá uma olhadinha no verso 38, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Nas outras versões mais antigas diz assim, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte, olha, eu estou focada naquilo que Deus tem para mim. Se o Deus do impossível está me chamando, eu, como uma mulher piedosa, eu quero foco na minha vida, que aconteça comigo conforme Deus disse, que não seja como eu quero, mas como Deus quer. Agora, fiquei pensando, porque Maria morava num povoado, num vilarejo, numa comunidade, e quem já viveu em contextos menores de gente, de pessoas, quem aqui já viveu em vilarejo, povoado, cidade pequena? É um falatório só, não é? Desculpa a expressão, mas é uma fofocaiada. É ou não é? É, lógico que é. Lá no interior é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. A turma fica falando, hoje tem câmera vigiando tudo. Na minha época também tinha 5 senhoras em cada esquina do meu bairro. Elas sabiam de tudo. De tudo, de tudo. E falam de tudo também. Do marido da outra, do carro que aquela mulher comprou, do vestido da outra, porque que ela vai de ônibus, não vai de carro. Quem mora em bairro sabe que é assim. Lógico que é assim. E quem mora em condomínio como eu também é assim, viu? Eu pensei que era diferente, mas não é. É uma focanhada também que... Você não pode colocar um negócio na garagem que... Vou contar um detalhe. Eu todo feliz, falei assim... Marilise, vamos comprar lá os cabos. Aí beleza. Aí compramos os cabos. Primeira notícia de primeira mão. Todos os cabos do poste de entrada até o quadro central e para toda a iluminação do nosso templo nós já temos e já chegou. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Só vai ficar faltando agora os cabos do ar-condicionado. Já compramos. Como é muito caro, eu vou desligar meu microfone. Como é muito caro, eu falei assim, não vou deixar aqui no templo, vou guardar na minha casa, trancado, fechado, escondido. Chegou o cara lá, descarregou tal, não sei o que, um monte de cabo, Rafa, um cabo grosso assim, umas bitolas, com um monte, cara. Eu vou fazer um vídeo para vocês depois. Aí passa uma mulher lá, falando, Gerson, vai trocar toda a fiação da casa? Não, essa casa aqui nem comporta uma bitola desse tamanho aqui. E a senhora trocou de cachorro? Não aguentei, né? Não aguentei. Falou, não troquei não. É que esse daí não é da senhora, é da minha filha. Vocês estão entendendo? Num povoado está todo mundo falando de muita coisa.
Você acha que as comadres não chegavam para Maria e ficavam buzinando, falando um monte de coisa? As suas primas, parentes, tirando Isabel, né, que Isabel é fantástica, outra mulher irretocável, mas ela fala assim: eu não quero ouvir plano de ninguém, palpite de ninguém, opinião de ninguém, eu quero só viver na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Uma mulher piedosa, uma mulher que vive na palavra de Deus, que vive de acordo com aquilo que Deus já estabeleceu. Deus tinha um plano para a vida dela. Ela falou: eu quero viver o plano de Deus. E qual que é o seu desejo, meu irmão, minha irmã, nessa manhã? Se não viver o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. O que vale a pena, se não estar no centro da vontade de Deus? Ela fala assim: conforme a tua palavra, vou me firmar na tua palavra e não quero viver outra realidade a não ser a palavra de Deus. Posso dar uma provocada? Para de ouvir as comadres. Estão entendendo o trocadilho que eu estou fazendo de comadre? Amiga você ouve, amiga, porque lá no passado, quando eu era criança, comadre era uma pessoa da presença mesmo, da companhia, da ajuda. Hoje em dia, a gente fica ouvindo, prestando atenção. Tem algumas pessoas que falam assim: eu posso dar uma opinião? Opinião não, você pode aconselhar. Você tem conselho? Outro dia eu falei isso para uma pessoa, ela ficou brava comigo, não sei porquê. Opinião, não é opinião. Opinião você dá na vitrine da loja. Vou dar uma opinião sobre essa roupa, aí você vai lá dar uma opinião. Agora na vida dos outros, que história é essa de opinião? Maria não, Maria fala assim: eu não quero conversa de ninguém, eu não quero projeto de ninguém. Eu quero agradar a Deus, não quero agradar aos homens, não quero agradar ninguém a não ser a Deus. Essa é uma mulher piedosa. Se você acompanhar comigo o texto ainda, você vai ver que nós temos a oração e o cântico depois de Maria, que é algo assim extraordinário. Se o tempo nos permitisse, a gente poderia caminhar nessa direção. A minha alma exalta e exulta em Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Agora, por fim, eu preciso que você corra aí na sua Bíblia, pelo menos uma página, lá no capítulo 2, e vá comigo lá no verso 18. Estou caminhando para o final. Aqui o texto está dizendo que os anjos estão cantando, versículo 14, se você está aí com a sua Bíblia aberta: glória a Deus nas maiores alturas. Os pastores estão ali em volta, e diz o texto aí no verso 18, que todos que ouviram a história dos pastores, ou seja, os pastores estavam falando, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Em terceiro lugar, eu penso que uma mulher piedosa, uma mulher de oração. Veja que Maria estava observando tudo, mas ela não fala nada. E as mulheres têm isso, não tem? Fica observando tudo e às vezes não fala nada. É assim, dona Edna? Está observando, olha lá, está com o radar. As mulheres são assim, observando e colocando tudo diante de Deus em oração. Uma das coisas mais terríveis numa mãe é quando a mãe fala assim: eu não vou falar nada, não é, Bruno? A gente sabe que a mãe viu, não é assim, Cezinha? Quando a sua mãe abandona, fala assim: sobre esse assunto eu nem vou falar com você, César. Azedou. Maria estava olhando, Maria estava captando todas as informações, mas sabe o que Maria, como uma mulher piedosa, estava fazendo? Em oração, ela estava refletindo, ela estava colocando a sua vida diante de Deus e falando assim: Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida é grandioso demais, eu vou receber o Salvador do mundo, eu vou receber aquele que vai sentar no trono de Davi, Senhor. Ao invés de ficar falando, sabe o que ela faz? Ela se recolhe em oração. E as mulheres têm muito disso, de observar algumas coisas e se recolher em oração.
Eu tive ovelhas fantásticas, mulheres de Deus que olharam para a minha vida e olharam algum aspecto da minha existência, do meu pastoreio, e chamaram a mim e falaram assim: pastor, nós estamos orando pela sua vida. Eu vou contar uma história rapidinho, posso? Sim ou não? Tinha uma irmã na igreja, eu ficava na porta cumprimentando as ovelhas, e ela ficava sempre me mirando. Eu estava lá cumprimentando, ela era a última a ir embora, boa noite, tal, não sei o que, mas ela ficava me mirando. Eu percebia que ela sentava num cantinho lá, assim, só faltava ela fazer assim, né? Ó. Estou de olho no Senhor. Aí teve um dia, ela falou assim: estou preocupado com uma situação. Eu falei: então diga, né? Eu nem sou ansioso, diga agora, já. Eu falei: não posso falar. Eu preciso ter certeza. Tá bom. Passou uns dias, ela falou assim: tome cuidado com a fulana. Fulana? É, fulana. Quando ela te cumprimenta e te abraça, ela tem segundas e terceiras intenções. Eu falei: logo eu que sou feinho? Falei: sim, senhora. Eu fiquei olhando assim e falei: será? Eu não duvidei, mas fiquei assim: será? Deu 2 meses, aquela senhora, uma jovem senhora, foi envolvida num escândalo com uma outra pessoa. Graças a Deus não foi comigo. Ficou assustada, né? Não foi comigo. Mas aquela irmã estava observando, ela estava em oração. Ela falou assim: sabe, pastor, nós mulheres temos essa prerrogativa de ficar refletindo. Quando o filho chega, a mãe fica olhando nele, olhando no braço dele, olhando nos ombros dele, vendo a postura dele e refletindo em oração. E tem vezes que ela nem fala nada, ela só ora. Maria está recebendo um monte de informação e ela está refletindo, ela está guardando em seu coração. E o que ela faz com tudo isso no seu coração? Ela transforma tudo isso em oração. Ela apresenta a Deus em oração. Ela vai orando. Provavelmente ela orou pelos pastores, ela orou por Jesus, orou pelo seu marido. Ela guardava no coração. Agora, finalizo. Quantos segredos tem o coração de uma mulher? Quantas coisas tem guardadas dentro do coração de uma mulher, que só Deus sabe? Quantas preocupações dentro do coração de uma mulher foram transformadas em oração? Quantas lágrimas, sem ninguém ver, foram vertidas e colocadas diante de Deus em oração? Quantas preocupações, pensamentos que uma mulher traz em seu coração, que na realidade são expressões de oração. Para nós, fica só a preocupação externa, né? Pega o guarda-chuva, pega a blusa, esfriou, toma cuidado. Para nós é só isso, mas para a mãe é muito mais do que isso, porque para ela é cuidado, é oração, é devoção. Então a minha oração é que as nossas mulheres sejam piedosas e que nós homens também sejamos piedosos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.